Passamos agora ao nosso exemplo 4. Se eu tenho esse gráfico aqui, olha, a abertura do angular aqui de 60 graus e eu tenho aqui o coeficiente linear onde corta o eixo dos y no ponto 2, o que é que eu tenho que fazer então para achar a equação reduzida? O que é que eu tenho aqui? M que é igual a tangente de alfa. O alfa vale quanto? 60 graus, então a tangente de 60 é quantos? Raiz de 3. O ponto aqui, no caso que eu falei que era 2 interceptável, então é 0 de x, né? Isso que ele está aqui no eixo, vai subindo até encontrar o ponto 2. Então, a equação reduzida é y que é igual a quem? Mx mais n. Qual que é o valor do m? Raiz de 3. Qual que é o valor do n? Então, o 2 é onde intercepta o eixo, né? Y. Então, seria quem? Y que é igual a raiz de 3x mais 2, que é a equação reduzida. Agora aqui, o exemplo 5, ele está falando o seguinte. Eu tenho dois pontos aqui, olha. 1 e 2, eu tenho um ponto, no caso é o ponto A, né? E eu tenho o ponto B, que é menos 2 e 5. Está pedindo para mim achar a equação reduzida, não é isso? Eu vou estar fazendo aqui pelo processo da determinante, mas tem vários outros processos, tá? Como que eu vou fazer então? Eu copio para o ordenado xy, não é isso? Copio o primeiro ponto, que é 1 e 2, depois eu copio o segundo ponto, que é menos 2 e 5. Repito que sempre quem? A primeira linha. Vou multiplicar a vinda, depois eu multiplico a volta. Então, em diagonal agora, olha, x vezes 2, 2x. 1 vezes 5, 5. Menos 2 vezes y, menos 2y. A volta, y vezes 1, y. Só que quando eu vou colocar do lado esquerdo, inverte o sinal. Então, passa para menos y. 2 vezes menos 2, menos 4. Vem para cá, 4. 5 vezes x, 5x. Vem para cá, menos 5x. O que eu faço com essas duas colunas que eu calculei? Então, eu vou somar essas duas colunas. Menos 5x com mais 2x, menos 3x. Menos y com menos 2y, menos 3y. 5 com mais 4, vai dar quantos? 9. E tudo, então, vai ser igual a 0. Todo mundo aqui, gente, não é um número múltiplo de 3? Então, é só eu dividir por menos 3 aqui. Então, menos 3x dividido por 3 dá x. Menos 3y dividido por menos 3, y. Mais 9 dividido por menos 3, menos 3. Então, essa aqui é a minha equação geral, não é isso? E ela é completa, tá vendo? Ela tem todos os termos. O termo A, o termo B e o termo C aqui. Agora, se eu quiser achar a equação reduzida, é somente eu isolar o y. Deixo o y sozinho, igual. X está positivo, vem para o outro lado, negativo, menos x. Menos 3 está negativo, passa para cá, mais 3. Então, a equação reduzida é y que é igual a menos x mais 3. Quem que é, então, o meu coeficiente angular aqui, então? Meu coeficiente angular é menos 1, não é isso que eu tinha falado com você já anteriormente? Agora, quem é o coeficiente linear? 3, que é o valor do seu n. Outra forma de fazer essa questão aqui, então, gente. Uma outra forma de nós fazermos é o seguinte. O valor do m, né, a tangente, ou então a variação de y sobre a variação de x. Então, eu preciso de dois pontos. Ele já foi me dado na questão, que era 1 e 2 e menos 2 e 5. Então, a variação de y, menos 5 no caso, né? Menos o 2, que é do ponto anterior. Aí o x do ponto de baixo, no caso que era o b, menos 2, menos o de cima, que é quem? Era 1 positivo, então menos 1. Então, 5 menos 2, 3. Menos 2 com menos 1, menos 3. 3 dividido por menos 3, menos 1. Tá vendo que deu o mesmo valor do coeficiente angular? Agora aqui eu venho e pego a minha equação reduzida, a lei de formação. Quem que é ela? Y que é igual a mx mais n. Quem que é o valor do m, então? Menos 1. Então, menos 1x. Agora eu tenho que pegar qualquer um dos dois pontos que foi me dado, porque eu sei que é uma reta, então vai passar por esse ponto, a hora que intercepta esses pontos, não é isso? Então, eu vou pegar o ponto A. Quem que era o y dele? Era 2. Quem que era o x dele? 1. Fazendo aqui menos 1 vezes 1, menos 1. O menos 1 está negativo, passa para o outro lado, mais 1. Então, 2 com mais 1, 3, coeficiente linear. Qual que é a minha equação reduzida? Então, a equação reduzida ela tem um comportamento y que é igual a mx mais n. Quem que é o valor do m aqui? Menos 1. Quem que é o valor do n que eu achei? 3. Então, ficou quem? Y que é igual a menos x mais n. Essa é a minha equação, o quê? Equação reduzida. Pegando o nosso último exemplo de hoje aqui, então, pessoal. Nós temos aqui, então, ó, essa figura aqui, olha, falando o seguinte, olha,
ela forma um quadrado, tá vendo? Sempre interceptando os eixos e eles estão se encontrando esses pontos aqui, ó. Ponto A encontra com o ponto D aqui da reta, não é isso? E o ponto B aqui encontra com o ponto A vindo de cá também. E esse aqui, ó, como todos os lados vale 2, então já sabemos que é um quadrado. Todos os ângulos é de 45 graus, 45, 45 dá 90, aqui também dá 90. Se automaticamente esses dois têm 90, o posterior também, os outros também terão 90. Aí está pedindo para mim achar as equações da reta AB e BC, tá certo? Então, se eu analisar aqui, quantos triângulos retângulos que eu consigo enxergar aqui, olha, tá vendo que aqui não é tudo ângulo de 90 graus? Então, eu vim cá e peguei esse triângulo aqui, eu vou já geometria plana, no caso. Eu tenho triângulo retângulo. Então, se isso aqui vale y, isso aqui vale x, esses dois lados não são iguais? Por quê? Porque essa medida aqui, olha, não tem igual a essa. Então, gente, eu tenho o seguinte, eu posso usar aqui, olha, se esses dois pontos são iguais, x ao quadrado mais x ao quadrado, que é igual a 2 ao quadrado, teorema de Pitágoras, não é isso? Quadrado, primeiro termo, que é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, x ao quadrado mais x ao quadrado, 2x ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. X ao quadrado é igual a quem? 2 multiplicando, passa para o outro lado dividindo. X ao quadrado, que é igual a quem? A 2. Então, x é igual a mais ou menos raiz de 2 aqui, então, não é isso? Eu tenho que colocar mais ou menos. Nesse caso aqui, eu daria positivo, ok? Então, eu tenho o ponto A aqui, então. Se ele está antes da igualdade, então é menos raiz de 2. Se ele está em cima do eixo, então vale 0 para y. O ponto B aqui, o x dele não vale 0, então é 0 para x e raiz de 2 positivo, que está aqui. O ponto C, raiz de 2 para x e 0 para y, que o ponto está aqui. O ponto D é 0 de x, não é isso? E quantos aqui de y? Menos raiz de 2, tá ok? Então eu achei todos os pontos aqui, então, aonde as retas intersectam. Detalhe, se eu quero calcular, então, gente, a minha equação reduzida da reta AB aqui no caso, a tangente aqui no caso, eu tenho um ângulo, né? Isso foram dados ângulos de 45 graus. Quem que é a tangente de 45? 1. Então, o coeficiente angular de todas as retas aqui, então, é valor de 1. Só que essa aqui vai ser positiva porque está crescendo. Essa aqui é o valor que ela está decrescendo, então, valor negativo. Essa crescente e essa o quê? Decrescente, tá vendo? Só que eu vou analisar somente a AB, ela está subindo. Então, quem que é o ponto de AB aqui, então? É 0 aqui, o ponto B aqui não é 0, raiz de 2, que é o coeficiente linear. Quem que é a lei de formação? Y que é igual a mx mais n. Quem que é o valor do n? 1 que eu encontrei. Quem que é o valor do n? Coeficiente linear. Então, raiz de 2, aonde que intercepta aqui. Tá ok? Então, a minha equação reduzida é y que é igual a x mais raiz de 2. Para a minha agora BC, não é isso? Eu vou fazer agora para a minha reta BC aqui, olha. Para a minha reta BC. Qual que é o ponto, então, de novo? Ponto aqui B, porque intercepta esse eixo Y. Então, é 0 raiz de 2. Y que é igual a mx mais n. Qual que é o valor aqui? Não é menos 1? Então, menos 1 vezes x. Então, menos x, porque ela está agora caindo, tá vendo? Ela é negativa. Mais raiz de 2, que era o ponto linear aqui do coeficiente linear, tá ok? Então, reta, a lei de formação da equação reduzida está aqui para AB e a equação reduzida de BC está aqui.